Bom dia, turma! Vamos dar início à nossa aula de hoje, pegando um gancho lá no conteúdo que nós concluímos na aula passada, que é a Segunda Guerra Mundial e suas consequências. E nós vamos falar na aula de hoje sobre a busca pela paz mundial, lá na página 70 do livro de vocês. Vamos lá conhecer um pouquinho da história antes de adentrar de fato no conteúdo? Como surgiram os direitos humanos? A Revolução Americana foi o primeiro ponto onde se tratou realmente de direito da pessoa. Então, foi criada aí uma carta, né? Essa carta aqui, que leva esse nome. Não vamos arriscar falar, né, turma? Então, essa carta aqui, ela continha os direitos do cidadão americano. Foi um passo em um local só, muito restritivo ainda? Foi, mas foi um passo importante na história, porque se tratou do direito à vida, do direito à liberdade, à igualdade e à propriedade. Então, os primeiros pontos aqui na história, onde se pensou no cidadão, onde o governo ele realmente sentiu necessidade de garantir o direito do povo, foi aqui na Revolução Americana. Certo, turminha? Então, nesse contexto, as pessoas que cometessem um crime ou qualquer coisa do tipo, elas estariam asseguradas, dentro dos parâmetros da lei, a um julgamento. Então, não podia mais qualquer pessoa, qualquer delegado ou chefe militar prender uma pessoa, simplesmente por vontade dele. Ele achou que a pessoa não merecia estar livre ali, então vamos prender essa pessoa. Nesse contexto aqui da Revolução Americana, nós temos aqui que o cidadão agora ele tem direito a um julgamento, ele tem direito a passar por todo um processo para identificar se ele é realmente culpado ou não. Ele tem direito, como já falamos antes, à vida, à liberdade e à igualdade. Tranquilo, turminha? Vamos falar também sobre a Revolução Francesa. Não vamos aprofundar nela, porque é um tema bem grande, é um conteúdo também que vocês vão gostar muito quando for a época de conhecer, mas ele é importante para falarmos sobre os direitos humanos, então eu trouxe ele aqui para fazermos um link. Revolução Francesa foi um processo no qual a sociedade lá na França, ela se revoltou contra o governo e exigiu aí os seus direitos em vários aspectos, direito trabalhista, direito à igualdade de diversas formas. Então eles acabaram conseguindo aí, garantindo que o governo olhasse para eles. E nesse contexto nós temos aqui 3 princípios importantíssimos. E esses princípios vocês vão ter que lembrar, sim, porque já vimos lá no ano passado, no finalzinho do ano, lembram? Falamos sobre Constituição, direitos aqui do Brasil. E a Revolução Francesa, ela traz esses princípios aqui como base, tá? Que o Brasil abraçou e adotou. Então, isso aqui está na nossa Constituição. Que princípios são esses? Igualdade, liberdade e fraternidade, tá? Em francês, égalité, liberté e fraternité. Um negócio assim. Tá? Tô muito francesa hoje, turma. Ignore. Mas brincadeiras à parte, é isso aí, tá? Princípios da Revolução Francesa que nós abraçamos, que nós brasileiros e também a Declaração Universal dos Direitos Humanos pegou para si, são esses 3. Igualdade, liberdade e também fraternidade. Tranquilo? Bora lá. Nesse primeiro momento em que nós temos esses 2 eventos, Revolução Americana e Revolução Francesa, os direitos eles ainda não estavam 100% abraçados. Ok, turma? Por quê? Por que, Pro, não estava assim abraçado? Primeiro, porque as mulheres ainda não podiam aí uma série de coisas na sociedade. Então, uma série de direitos as mulheres ainda não podiam. Vamos pensar comigo, turma. As mulheres são humanas? São. Somos aí pertencentes a uma mesma raça, a um mesmo grupo, né, biológico. Então, por que a mulher não vai ter esse direito, né? É de se pensar. Então, esse direito para a mulher só vai ser incluído aí anos mais tarde. Mas nós não podemos dizer que a Revolução Americana e a Revolução Francesa não foi importante. Principalmente a francesa, por esses princípios aí que nós abraçamos no nosso país. Igualdade, liberdade e fraternidade. Somente no ano de 1948 foi publicada a Carta Oficial, contendo a Declaração Universal dos Direitos Humanos.
na qual assegura para todos e todas, olha aqui as mulheres, os seus direitos básicos, tá? A história desse documento acompanha a história do início da chamada Organização das Nações Unidas. Foi um momento aí em que alguns países eles abraçaram essa ideia, assinaram essa carta e se comprometeram a cumprir o que estava escrito ali sobre a humanidade. E esses países, turminha, eles também, nesse contexto, eles passaram a cobrar de outros países que também assumiram essa responsabilidade. Então, a Organização das Nações Unidas é um órgão que também regula o cumprimento dos direitos humanos. Ok? Vamos lá. Vamos ainda falar um pouquinho sobre isso, né? Quando nós falamos em direitos humanos, fazendo um link aí com o passado, nós podemos dizer que, sim, turma, todos os direitos são humanos. Então, por que, Pro, que foi necessário criar um documento desse para poder garantir? Primeiro, turma, temos um histórico muito grande de violação desses direitos. O que é violação, Pro? É a transgressão, é você não cumprir, tá? Em que aspectos? Temos aí muitos anos de escravidão, onde o negro ele era considerado realmente, de fato, uma mercadoria, não um ser humano. Então, vocês percebem a importância de se ter esse documento, desses países terem se unido e terem cobrado por esses direitos. Temos também um histórico muito complicado com relação à época do teocentrismo, em que Deus estava no centro das coisas. Nesse momento histórico, a Igreja Católica acaba usando Deus para justificar certas atitudes de tortura. Por exemplo, as mulheres que eram consideradas bruxas e eram queimadas aí na fogueira, tá? Em nome da religião, em nome de Deus. O direito humano foi violado? Vocês acham que foi? Sim, turma, o direito humano ele foi violado. Quem tem o direito de matar outro simplesmente porque você julgou e achou que era aquilo e acabou, né? Então, nós temos aqui grandes violações na história com relação aos direitos humanos. Essa imagem aqui, ela traz um instrumento de tortura utilizado aí na época da Inquisição pela Igreja Católica, e eles usavam aí em pessoas que eles consideravam que transgrediram aí a lei de Deus ou que foram de encontro às normas da igreja, tá? Infelizmente. Eu trouxe aqui os mais leves porque as imagens são bem pesadas. Temos também a escravidão como um ponto onde nós podemos citar que os direitos humanos eles foram sim quebrados, onde a cor da pele ela definia que alguém era melhor ou pior que outro, né? Então, temos sim que refletir sobre isso, principalmente vocês que estão formando aí a próxima geração e precisam ter esse conhecimento do que se passou na história para serem os cidadãos críticos. Então, compreendendo que o que passou não devia ter acontecido, tá? Mas aconteceu e hoje nós temos sim órgãos, nós temos sim alguém para dizer que não pode acontecer, leis que realmente estão ali governando, né? Estão estabelecidas na sociedade. Então, ninguém vai ser maior do que a lei, nenhum ser humano vai ser maior do que a lei, tá? Vamos lá, ainda continuando. Agora sim, nós vamos falar por essa busca, né? O que foi essa busca pela paz mundial? Acredita-se que a Segunda Guerra Mundial ela foi tão alarmosa, como vocês viram no documentário, viram também na aula. Foi um período em que muitas vidas se perderam. Foi tão alarmoso, tão ruim, que a humanidade mesmo, algumas pessoas, né, que têm um pensamento mais crítico, passaram a se preocupar com o futuro, né? Então, desejou-se a paz, desejou-se que a Segunda Guerra Mundial não viesse mais a acontecer, jamais, sob hipótese nenhuma. Então, em 1945, com o objetivo de preservar a paz e a segurança no mundo inteiro, tá? Promover a cooperação entre países e garantir o respeito dos direitos humanos, representantes de aqueles países que eu falei para vocês, 50 países criaram a Organização das Nações Unidas, tá? Nós chamamos de ONU, a sigla que representa aí a Organização das Nações Unidas. Essa é uma abreviatura, pegando aí as primeiras letras, né?
do nome. Ok? Ela teve sede na cidade de Nova York, nos Estados Unidos. A ONU é ainda hoje, atualmente, turma, o principal organismo internacional, né? E esse organismo internacional ele vai regular principalmente, mais uma vez, que os direitos, né, eles sejam realmente cumpridos. Um dos principais órgãos da ONU é o Conselho de Segurança, responsável pela manutenção da paz e da segurança internacional. E aqui, estão vendo esse símbolo, essa fotinha? Tem aí no livro de vocês, acho que esse sim é a página 70. E esse símbolozinho aqui é o logo que representa a Organização das Nações Unidas. Até aqui ok, né, turminha? Vamos ainda. A Declaração Universal dos Direitos Humanos. Em 1948, representantes de diversos países reunidos na ONU escreveram um importante documento, né? A Declaração Universal dos Direitos Humanos. Eram pessoas com línguas, religiões e costumes diversos, ou seja, diferentes. Mas tinham em comum os seguintes objetivos. Quais os objetivos, turma? Vamos lá conhecer. Que não houvesse mais guerra no mundo, então as pessoas não queriam mais guerras. Tá? Também desejava-se que ninguém fosse maltratado ou perseguido. Por causa de quê, turma? Da sua cor, da sua religião ou da sua opinião política. Leia alguns dos artigos, tem aqui 5 artigos que nós vamos ler, acho que são 5, se eu não me engano. E nós vamos compreender melhor o que essa declaração ela vai falar em relação aos humanos, aos direitos humanos. No artigo 1 diz assim, turma: todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com o espírito de fraternidade. Lembram do ideal da Revolução Francesa que eu falei lá para vocês no início? Fraternidade, turma. Então, a Revolução Francesa foi muito importante, sempre lembrem dos ideais dela, porque ela vai trazer esses ideais para diversos estatutos de direito, diversas bases do direito. Tá? Todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Tá? Então, todos os seres humanos têm esse direito, sem exclusão. Independente de você ser negro, pobre, rico, todos temos esse direito. Vida, liberdade e segurança. Vamos lá? O artigo 5º, acho que é só esses 3 mesmo que o livro de vocês vai abordar. Ninguém será submetido a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante. Esse aqui, especificamente, está aqui na lei do nosso país, bem específico, bem desse jeitinho mesmo, para vocês terem uma ideia de que Brasil é, sim, um país amigo da Organização das Nações Unidas e está na lei, tá? Ninguém no Brasil, né, pode ser submetido a tratamento desumano ou a castigo cruel, né? Vamos lá. Ainda. Tem um videozinho que eu quero passar para vocês, tá certo, turminha? Ele é bem ilustrativo, vai falar sobre esses direitos. E vocês vão conhecer também algumas bases desses direitos humanos, em especial que os direitos humanos eles são indivisíveis, tá? Alguns conceitos importantes para eles são humanos, indivisíveis, sociais. Vamos conhecer mais. Bora lá. Você já pensou sobre o que todas essas pessoas têm em comum? Homens e mulheres, crianças e idosos, homossexuais e heterossexuais, índios e negros, orientais e brancos, pedestres e ciclistas, jogadores de futebol e advogados. Sim, nós temos muitas diferenças, mas também temos todos algo em comum. Somos todos seres humanos. E apesar de diferentes, somos todos livres e iguais, sem distinção de sexo, cor, raça, religião, orientação sexual e opinião política. E por isso, devemos ser respeitados e protegidos. Afinal, todos nós temos direitos. Mas nem sempre foi assim.
Nossos direitos foram conquistados com muitas lutas. Lutas que atravessaram gerações. Muitos homens e mulheres contribuíram para as conquistas e os direitos que temos atualmente. E hoje, eles estão inscritos e registrados na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Os direitos humanos são universais. Isso quer dizer que valem para todos e todas. São também indivisíveis, porque temos o direito a todos os direitos. E também são interdependentes, ou seja, um direito não existe sem o outro. Temos direito à vida digna, à liberdade, à segurança. Temos o direito de nos expressarmos. Temos o direito de não sermos presos sem motivos e de termos um julgamento justo. Temos o direito de ir e vir. Temos direito à educação, à saúde, ao trabalho decente. Temos direito de escolher que religião seguir. Muitos desses direitos ainda não são assegurados hoje em dia, e muitas pessoas não têm conhecimento sobre eles, não têm acesso e não os questionam. Nossos direitos podem parecer apenas palavras num documento, mas são muito mais do que isso. São esses direitos que possibilitam que você exerça seu poder de escolha, de expressão e de decisão. Os seus direitos têm sido respeitados? Há quem tente tirar os direitos dos outros por meio da violência, da opressão, do constrangimento e da humilhação. E os direitos que são violados no presente comprometem o futuro de um país, de seus cidadãos e cidadãs. Por isso, fique ligado, denuncie, cobre e, claro, sempre respeite os direitos das demais pessoas. Garantir que os direitos humanos sejam efetivos e respeitados é responsabilidade de todos nós. Vamos juntos fazer disso uma realidade? Bem legal, né? O vídeo, turminha, bem explicativo.